Mais um domingo de escola dominical e tia Sara está muito feliz porque o Senhor é muito bom conosco, tem nos dado saúde, né? Tem nos ajudado em nossas dificuldades e sempre está conosco em todos os momentos. E eu quero saber como é que vocês estão. Vocês estão bem de saúde? Qualquer coisa, é só falar com a tia pelas redes sociais, pede para a mamãe ou papai, ou qualquer outro familiar falar pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo WhatsApp, que a tia usa mais, tá certo? E me diz como é que vocês estão, combinado? Então, antes da gente começar a nossa aula, nós vamos fazer uma oração, tá certo? Falar com Deus. Então, feche os seus olhos. Deus amado, Deus querido, Deus santo, Senhor, muito obrigado por mais um domingo que o Senhor tem nos concedido. Deus, Tu és maravilhoso, Tu és grande, Jesus, e nós Te amamos, Senhor. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, nos ensina a ter um coração bondoso, Senhor, como o Teu. Fica conosco e continua abençoando a cada criança, Senhor, a cada lar, em nome de Jesus. Amém. E a história de hoje, crianças, se encontra aqui, na nossa Bíblia. Isso mesmo que você está pensando. A Bíblia é a palavra de Deus que fala aos nossos corações. A Bíblia é a nossa bússola. É por onde a gente se orienta. É o nosso manual de chegada até os céus. Através da Bíblia nós podemos conhecer mais a Deus, tá certo? Então, não deixe de ler a Bíblia. Então, repita com a tia assim, ó. Título da lição: Um menino herói. Texto áureo: Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Está lá escrito em Provérbios 22, no verso 9. Isso mesmo. E a história de hoje, crianças, está aqui na nossa Bíblia, no livro de João, no capítulo 6 e o versículo 11, tá certo? Você pode encontrar lá sobre a multiplicações de pães e peixes, combinado? Mas, tia Sara, que história é essa? Eu acho até que vocês já escutaram sobre essa história. Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E hoje nós vamos frisar mais um pouco sobre essa história, para que a gente nunca venha esquecer, tá certo? Porque é uma lição de vida. Então, a história de hoje, crianças, começa assim, ó. A Bíblia diz, crianças, que quando Jesus veio ao mundo e se tornou um jovem, um adulto, ele começou a pregar, a falar do amor de Deus para as pessoas. Ele começou a falar sobre a vida eterna, sobre o reino dos céus. E as pessoas amavam escutar Jesus, amavam ouvir o que ele tinha a dizer sobre o reino dos céus, porque ele era um homem muito inteligente, muito sábio, e as pessoas gostavam muito de escutar o que Jesus tinha a falar. E não era só isso, crianças. Mas tia Sara, e era o que mais? Quando Jesus veio para cá, crianças, para a terra, Jesus fez muitos milagres. Jesus curou muitas pessoas. Ele curou pessoas que eram mudas, pessoas que não podiam enxergar, que não podiam ouvir. Curou pessoas com enfermidades no sangue, pessoas que tinham febre. Jesus ressuscitou até quem já estava morto, para vocês verem que até para a morte há jeito. E o jeito é Jesus, isso mesmo. E Jesus fazia muitos milagres, então as pessoas queriam ver com seus próprios olhos o que Jesus fazia e estar próximo dele para aprender com ele. E certo dia, Jesus pregou muito, crianças, falou muito do amor de Deus. E uma grande multidão ia atrás dele. E Jesus começou assim a ficar cansado, entendeu? E ele pegou um barco. Olha só. Jesus entrou dentro de um barco, crianças, e atravessou um mar muito conhecido de vocês. Atravessou isso mesmo, o mar da Galileia. Jesus atravessou este mar. Atravessando o mar da Galileia, Jesus subiu em um monte. E lá no monte, crianças, Jesus ele foi encontrar com seus discípulos.
Isso mesmo, Jesus começou a conversar com os seus discípulos lá naquele monte. E de repente, Jesus avistou assim, ó, aquela multidão, as pessoas foram atrás de Jesus. Passaram por dentro das cidades vizinhas, porque não tinha mais barco para atravessar tanta gente, né? Porque Jesus foi a barco e outras foram caminhando entre as cidades e conseguiram alcançar Jesus. E chegando lá, Jesus não ia despedir aquelas pessoas, né? Porque Jesus não despede ninguém de mão vazia. O Senhor, Ele é o socorro pronto, isso mesmo. E Ele avistando aquelas pessoas, Ele continuou a falar do amor de Deus para aquelas pessoas. Mas as horas começaram a se passar. E as pessoas começaram a ficar com fome e elas queriam comer. Então Jesus perguntou a um dos seus discípulos, crianças, chamado Felipe. Jesus disse: Felipe, vem cá, Felipe. O que é que a gente vai dar para esta multidão, Felipe? Mas Jesus sabia o que ele iria fazer, crianças, porque Jesus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Jesus só queria ver a intenção de Felipe. E Felipe disse: Jesus, será que 200 dinheiros de prata iria dar para alimentar toda esta multidão? Era muita gente, crianças. E Jesus só queria ver a fé de Felipe, a sua atitude. E de repente, crianças, Jesus disse bem assim: olha, mande sentar toda essa multidão na relva, ou seja, em um campo, num lugar que tinha grama. E aí as pessoas obedeceram a Jesus. E chegou, sabe quem? Chegou André com este menino aqui. Chegou André e esse menino. André era outro discípulo de Jesus. E disse bem assim: olha, Jesus, eu tenho aqui este menino. Este menino tem um cestinho com 5 pães e 2 peixinhos. Quantos pães e quantos peixes mesmo? 5 pães e 2 peixinhos. Isso mesmo. E Jesus pegou, crianças, aquele cesto de pão, abençoou, levantou para os céus aquele cesto de pão que o menino deu, levantou para os céus, agradeceu a Deus e abençoou aquele alimento. E Jesus começou a repartir aqueles pães e aqueles peixes com os seus discípulos, e os seus discípulos ia repartindo com as pessoas. E por incrível que pareça, o nosso Jesus, que é o dono do milagre, que é especialista em fazer milagre, ele fez um grande milagre, e a Bíblia diz que tinha mais ou menos 5.000 homens naquele lugar que foram alimentados, crianças. Era muita gente, e todos foram saciados. Todos já estavam fartos. E sobrou, sabe quantos? Vamos contar com a tia? Conta, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cestos de pães e peixes que sobraram. Tá vendo, crianças? Quando Jesus faz um milagre, ele faz bem feito. E o milagre se estende a outras pessoas, crianças, porque o nosso Deus, ele é muito maravilhoso, né? E Jesus mandou recolher aqueles 12 cestos de pães e peixes, porque Jesus, ele não desperdiça nada, crianças. O nosso Deus, ele é muito sábio. Jesus era muito sábio.
e ele não desperdiça nada. E bem assim a gente, nós não podemos desperdiçar os alimentos, tá certo? Que o Senhor nos dá, porque tem muitas pessoas aí na rua que passam necessidade, que passam fome e não tem às vezes nem o que comer naquele dia. Então não podemos desperdiçar as coisas, tá certo? E Jesus mandou recolher aqueles 12 cestos de pães e peixes, e aquelas pessoas ficaram saciadas e alegres. E além do mais, a atitude desse menino, crianças, né, de dar a sua refeição para que Jesus pudesse fazer aquele milagre. Já pensou se esse menino dissesse: eu vou me esconder, vou pegar o meu pão, meu peixe, vou comer aqui escondidinho e não vou dar a ninguém? Já pensou se ele tivesse esse pensamento? Mas ao invés disso, este menino, ele teve um coração bondoso, ele teve um coração amoroso para com o seu próximo, e ele deu a sua refeição. E Jesus fez uma grande multiplicação dos pães e dos peixes, tá certo? Que nós venhamos aprender com este menino a ter um coração bondoso, porque Jesus, ele abençoa aquelas pessoas que gostam de repartir a sua comida. Não é só comida, né? Roupa, às vezes tem coisas que estão em bons estados, né? Uma roupa que ainda está boa e que às vezes a gente não veste e que está lá guardada no nosso guarda-roupa há muito tempo e a gente não dá a ninguém, não é verdade? Mas que nessa aula de hoje nós venhamos aprender e guardar que nós devemos ser bondosos e devemos repartir o que o Senhor nos dá, porque tudo vem de Deus. Se não fosse Deus em nossas vidas, a gente não seria nada e não teria nada, né? E a atividade de hoje, olha só, vocês podem fazer um peixinho assim, ó. Pode fazer um peixinho assim usando pratinho descartável. Aí pede ajuda da mamãe para cortar a boquinha e já usa a parte cortada da boca para fazer como uma cauda. E aí vocês podem pintar com tinta guache ou então até com canetinha mesmo vocês podem fazer. E quem não tiver o pratinho descartável em casa, pode fazer um peixinho assim, ó, em papel, tá certo? Pode desenhar o peixe, pintar com tinta guache, com canetinha, do jeito que quiser, tá bem? Não esquece de tirar a foto e mandar pra tia Sara, tia Joyce, ou tia Lu, ou tia Jace, tá certo? Vamos orar pra gente encerrar? Feche seus olhos. Deus amado, Deus querido e santo, Senhor, nós queremos te agradecer por mais esta aula, Pai, que aprendemos sobre a bondade, Jesus, sobre praticar mais o amor, Pai, a ser bondoso com o nosso próximo. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a ser pessoas melhores. Deus, também nós te apresentamos o nosso país, Senhor, o nosso mundo que está sofrendo com essa pandemia. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, das pessoas que estão passando necessidade, dos familiares que perderam, Senhor, os seus parentes. Dá, Senhor, refrigério, gozo, Senhor, alegria para a alma. Fica conosco, Senhor, e abençoa a cada criança e a cada professor também. Em nome de Jesus, amém. Um grande cheiro e um forte abraço para vocês. Até a próxima aula.